to speak about the number of K-normal elements and FQ practical numbers. Professor Victor is from Universidade Federal de Uberlândia. Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui. Eu queria começar agradecendo a comissão organizadora por permitir estar aqui presente para falar sobre essa palestra. Especialmente em agradecer ao Fábio, que sempre que eu mandava um e-mail perguntando alguma coisa, ele respondia e colaborou comigo assim. Genial, né? Queria agradecer particularmente também ao professor Daniel Panário, porque a maior parte dos artigos do que eu tive trabalhando ultimamente é de artigos que eu li que ele escreveu ou de conversas que a gente teve nos últimos anos. É uma pessoa muito gentil, né? Você conversa com ele, ele vai com você, ele assim dá essa vontade, né, essa tranquilidade de poder falar à vontade com ele. Muito obrigado. Bom, eu vou falar então sobre esses números K-normais e FQ practical numbers. Como para começar, né, Fqn vai ser o corpo de Q-potência em elementos, é um espaço vetorial de dimensão n sobre Fq. A gente chama um elemento alfa de elemento normal se esse alfa, junto com todos os seus conjugados, né, que são potências q-ésimas, q-ésimas da q-ésima, q-ésima da q-ésima, se esse conjunto for uma base de Fq, como Fq espaço vetorial, então dizemos que esse elemento alfa é normal e que essa base a gente chama de base normal. Esse tipo de base é bastante utilizada em fotografia, etc., outras coisas, né? Por exemplo, se você leva na potência que um elemento escrito na base, nessa base normal, então é simplesmente como se você tivesse feito um shift, né, na rotação dos coeficientes. A partir daí, temos a definição do elemento K normal. Uma das definições seria dizer que um elemento é K normal se este conjunto, né, de alfa e seus conjugados formam um espaço vetorial de dimensão n-k sobre Fq. Neste caso, esses primeiros n-k elementos que formam uma base desse espaço vetorial. E temos também uma caracterização de elementos K-normais. Temos que um elemento Fqn tem elementos K-normais se x potência n-1 possui elementos de grau K dentro de Fq de x. Temos, na verdade, esses elementos K-normais foram inventados, né, em 2013 por Panário e outros colegas. Aí, como falei, então, realmente, os meus trabalhos são praticamente todos inspirados de trabalhos que ele escreveu no passado. Bom, aqui nós temos a função phi de Euler, né, para polinômios. Né, a gente pega aqui o número de elementos desse quociente, desse grupo quociente. A gente também pode ver isso como de quantos polinômios de grau menor que f são primos com f. Né? E isso vai me contar a função phi de Euler desse polinômio f. E a gente tem esta fórmula para contar o número de elementos K normais. Então, a gente soma nos polinômios H, que são de grau n-k, que dividem x n-1 e que são mônicos, a gente faz a soma dessa função de Euler em todos esses polinômios, e a gente encontra a quantidade de elementos K-normais. É por isso que na página anterior a gente viu que existem elementos K-normais se existem fatores de grau K ou de grau n-k similar e igual, né? A partir daí, a gente pensou, então, calcular de outras formas o número de fatores desse polinômio x(n-1). Então, na primeira fórmula que a gente encontrou foi esta daqui, né? BNCD vai ser o número de fatores irredutíveis de x(n-1) que tem grau D, e a gente conta aqui usando a função de Möbius e o MDC de potências de Q-1 com N. Bom, a partir daí, se eu faço a soma de todos esses fatores, eu tenho também um número de fatores irredutíveis de x(n-1) no total, por exemplo. Né? Onde este D que estou tomando aqui
é a mínima potência, de tal forma que potência D seja congruente com um módulo NC. O N, então, é um número N0, que é primo com P, vezes uma potência de P. Então, a gente calcula esse P como a ordem de Q módulo N0, e daí a gente consegue essas fórmulas para o número de fatores irredutíveis em grau específico ou total, o número total de fatores irredutíveis. A partir daí, por exemplo, a gente consegue calcular quantos elementos normais nós temos, né? Utilizando essa fórmula ali atrás e esta fórmula que está aqui, né? Usando simplesmente K igual a 0. A gente consegue, então, por exemplo, esta fórmula de elementos normais, utilizando esse número de polinômios de grau R irredutíveis. Bom, de novo, sempre esse D vai ser o menor inteiro tal que esta condição estabelecida. Ou seja, D é a ordem de Q módulo N. A gente também consegue encontrar, uma vez, usando de novo aquela outra fórmula e a fórmula inicial, encontramos também esta fórmula de números de elementos K normais. Parece meio complicada. Na verdade, depende tudo desta equação aqui. Os alfa RI são elementos de 0 a PS, a prepotência S. Na verdade, cada alfa RI, ele consiste em quantas vezes um fator de grau R dado você vai pegar. Então, esse índice I, por exemplo, vai de 1 até VR, o que significa que cada índice I corresponde a cada um dos fatores irredutíveis de xn-1, que é de grau R. Então, a gente vamos pegar, cada uma dessas funções me dá, na verdade, quantas vezes aquele fator irredutível vai ser pego, que a gente utiliza a fórmula inicial de número de elementos normais para calcular qual é o valor nesse caso. Então, aquela seria uma fórmula dessa forma. O único problema aqui, né, é que a gente precisa resolver essa equação, né? Como que a gente resolve essa equação? Para valores de K pequeno, dá para fazer manualmente. Se isto acontece, dá para ir contando fácil, né? Mas para K qualquer, a gente fica no vácuo em relação a esta equação. Bom, e temos também esta outra fórmula, quando N e K são primos entre si, então não existe essa P potência S como fator no N, a equação se simplifica, mas de novo a gente continua com essa equação, tem que resolver essa equação aqui para saber o número de elementos K normais. Bom, na prática, né, como eu falei, por exemplo, no número de elementos normais dá para calcular facilmente, 2 normais, 3 normais. Pegar um caso pequeno qualquer, a gente dá para dividir em casos. Né? Para N1 a gente tem 2 casos, para N2 vão ter 3 casos, N3 são 4 casos, e assim por diante. Só para simplificar, né? No 6 mata a gente calculou alguns casos. Eu só coloquei essa lista só para ver que realmente é fácil calcular uma vez que temos essa fórmula, mas, de novo, né? Só para K pequeno, para K qualquer, a gente não tem um controle, nem a gente sabe quando que existem e quando que não existem, certo? Então, aí é que entra a história de elementos esse que é prático, daqui a pouco. De novo, como a gente viu antes, né, encontrar uma solução daquela equação, na verdade, a gente... Aí, eu não estou indo para o lado. Aqui, né? Eu preciso de uma solução aqui para começar a contar coisas aqui. Se eu não tenho nada aqui, eu tenho 0 aqui. Então, eu tenho uma forma simples, para começar, de dizer quando existem ou não elementos K normais, que seria justamente, se essa equação tem solução, né, com beta R confidente dos valores, então existem elementos K normais. Uma primeira abordagem do problema. E continua sendo o mesmo, né? A gente não sabe quando que isso tem ou não tem solução. Com isso, a gente também pode fazer continhas e ver justamente quantos fatores mônicos de grau K específico existem. De novo, né? Para cada NU, ou sequência dentro de beta K, a gente faz uma contagem combinatória para capturar esse número. Mas, de novo, né? Tudo depende desse beta K. A gente, então,
Em um certo momento, a gente leu um artigo de Lucas Reis, onde ele definiu os elementos FQ práticos. O que é um elemento FQ prático? Um número FQ prático. Um número tal que x potência n-1 tem um fator de grau k para todo k. Essa, na verdade, é uma definição que vem de outras definições anteriores. Né? Em 2013, Pollack e Thomson introduziram o conceito de elementos F práticos, onde F é um número, é um corpo qualquer. Né? Então, esse seria um caso particular disso. E isso também vem dos números práticos, né? Que foram... pela primeira vez que teve essa expressão, eu acho que foi... Aí vou ter que remocelar, porque eu não escrevi aqui. Em 1948, por Srinivasan. Eu acho. Foi isso. Então, a gente já tem essa fórmula, a gente quis saber o que a gente pode fazer sobre esses elementos FQ práticos. Né? Como que podemos utilizar aquela fórmula para tentar descobrir propriedades sobre os elementos FQ práticos. Lucas Reis, já na época, já tinha visto, por exemplo, que se eu tomo um divisor, cada divisor primo de n que divide, se todo divisor primo de n divide p vezes q menos 1, então o número n, por exemplo, vai ser FQ prático. A gente partiu de aí, das demonstrações dele, para ver se a gente podia utilizar, usando nossas contas, e claro, utilizando esta ideia, né, de que isso tem que ser no vazio, justamente, por exemplo, tatonando aos poucos, o primeiro resultado seria esse, né? Eu tomo N0, e se para cada divisor primo T de N0, eu tenho que a ordem de Q módulo T for maior que P potência S mais 1, então o número N igual a P potência S de N0 vai ser não vai ser FQ prático. A gente, por exemplo, aqui temos um exemplo de uma família infinita de elementos que não são FQ práticos. Né? Justamente aqui tomo Q igual a 7, por exemplo, a ordem de 5. Esse é outro exemplo aqui, mas esse é, por exemplo, aqui. Se você toma 11, 13, 17 ou 23 como sendo T, a ordem de 7, módulo desses números, vai ser igual a T menos 1, que é maior que 7. Portanto, esses números aqui, com a potência alfa entre 0 e 1, e qualquer potências aqui, né, maiores iguais, a soma deles maior ou igual, ou seja, por menos um deles está aparecendo, vão ser números que não são FQ práticos. Utilizando simplesmente aquela equação. E assim, tatonando aos poucos, a gente chega, na verdade, neste resultado que seria principal. Um número vai ser FQ prático, se somente se para todo divisor R, diferente de 1, de D, aquele número D que a gente falou antes, né? Temos que esta soma, né, a soma nos divisores de D que são menores de que R, de U vezes que U vezes por P potência S, tem que ser maior ou igual que R mais 1. Se isso acontecer para todo divisor R de D, então o número vai ser FQ prático. Eu acho que isso aqui então, já não depende de encontrar alguma solução daquela equação. A gente tem agora, sim, digamos, uma coisa que você pode até programar no computador para que ele calcule sozinho números FQ práticos a partir de um certo momento e tentar ver qual será a proporção de FQ práticos e tal, que seria interessante calcular. A gente ainda não fez isso, né? Mas eu acho que com isto, em mãos, é uma fórmula bem simples, agora de saber quando esse número vai ser FQ prático ou não. Então, este é um corolário do caso anterior, mas assim, o que engloba todo o resultado seria essa proposição ali. E daí a gente pode começar a construir elementos FQ práticos utilizando esta propriedade. Por exemplo, por exemplo, né, como aqui está P potência S vezes esta soma tem que ser maior ou igual que R mais 1. Se você fixa o N0, basta pegar um S suficientemente grande para que isto sempre seja verdade. O que quer dizer que a gente pode dizer, dado um número N0 que comprimo com P, vai existir sempre um S0
tal que este número vai ser sempre f que é prático para todo S maior ou igual que SC. Então, você fixa o elemento que comprimo com P e multiplicando por uma certa potência de P, a partir desse momento, todos eles são f que é prático. A gente também tem um resultado similar a algumas coisas que Lucas Reis fez, né? No sentido de que, se eu tenho dois números, que ambos são f que é prático, e além do mais, se para cada fator mônico de f que divide xn-1, de tal forma que x-1 divida xn-1 vezes sobre f, ou seja, f é um produto de fatores de x-1, mas tem um fator x-1 sobrando, né? Isso para ele. Então, o produto n vezes m também vai ser f que é prático. Em outras palavras, né, a gente pode definir o que seria um número fortemente f que é prático se x-1 sobre x-1 possui um fator de grau k para todo k entre 1 e n-1. Então, esse aqui se transforma em algo do tipo, se n é fortemente f que é prático e m é f que é prático, quanto o produto vai ser f que é prático? Se eu tenho dois números que são fortemente f que é práticos, o produto também vai ser fortemente f que é prático. E, finalmente, também temos uma condição similar àquela para f que é práticos para os elementos fortemente f que é práticos. O número vai ser f que é prático se esta desigualdade for satisfeita para todo R que for divisor de D. É bem parecido, né? Aqui é maior ou igual que R, e se a gente lembra, aqui é maior ou igual que R menos 1. Uma diferença é justamente por esse fator x menos 1, que não pode aparecer nos polinômios quando o elemento é fortemente f que é prático. E esses são, então, os resultados principais desse nosso trabalho. A gente fez bastante. É 8 minutos. Não? Então, está tranquilo. Cada outra palestra. Então, temos, por exemplo, aqui, a gente, a partir disso, construi exemplos de famílias que são f que é prático. Por exemplo, eu posso pegar o produto de números, tem um potencial vezes T2, com um divisor de P vezes Q menos 1, e a ordem de que módulo T2 menos 1 tem que ser menor ou igual que T1 potência alfa. Estes conjuntos também, por exemplo, são um conjunto infinito de elementos f que é prático. Podemos substituir esta última desigualdade por esta daqui, desigualdade escrita, para ter um conjunto, por exemplo, de elementos fortemente f que é prático. A gente especializa isso, por exemplo, para quando T é um primo diferente de P, a ordem de Q módulo T for igual a R0, alfa 0, o maior inteiro positivo, tal que T potência alfa 0 vai dividir Q potência R0 menos 1. Então, a gente tem Q potência R0 menos 1 é múltiplo de T. Mas pode ser que seja múltiplo de T para T quadrado, T cubo, etc. Então, a gente pega o maior possível para que isso aconteça. Então, se alfa se encontra entre 1 e alfa 0, então este número vai ser f que é prático se somente se P potência S for maior ou igual que R0 menos 1. E quando alfa for maior que alfa 0, né, a gente vai ter que esse número vai ser f que é prático se essa outra desigualdade é satisfeita. Tudo a partir desses resultados sobre essas caracterizações, né, de elementos f que é práticos e de elementos fortemente f que é práticos. E, bueno, temos mais. Não sabia. Aqui também outro caso particular, né? Se a gente toma um primo T diferente de 2, divisor de Q mais 1, alfa 0 como antes, definido anteriormente, né? Então, P potência S sobre vezes T potência alfa da f que é prático, para todo S, quando alfa é menor ou igual que alfa 0, e quando alfa é maior que alfa 0, a gente tem que satisfazer essa desigualdade. Seria simplesmente um caso particular do anterior, tomado diferente de todos. E agora sim, né? Agora sim. Any questions or comments, Victor? Comentario, ¿no? So, and o en portugués.
Tá, você tem os resultados, esses resultados novos para efeito prático, que isso seja de passo de não tão bom nome. Eu sei que não é culpa tua, eu sei que é culpa do Lucas Reis. Então, ele vai culpar o Pollack, que vai culpar a mas não, porque efeito prático, na verdade, você tem que ter o N na definição. Uma N, sei lá, me bota um parâmetro dentro. Exatamente. Então, N, o E, efeito prática. Mas você está falando de efeito prática, não. Deveria ser efeito N, coma, o F e o N. Tem que ter um parâmetro dentro do efeito prática, né? E o parâmetro é o número, justamente, porque o cara que é o prático, né? Que é o N, que tem a propriedade. Mas não importa, isso é outra coisa. Voltando ao negócio. Você tem essas fórmulas. Sim. Estão simplificadas essas fórmulas ou dá para simplificar? Estou falando tanto da DR, maior que R menos 1, maior que R strong ou not strong. Estão simplificadas? Ou dá para simplificar mais? Essas aqui? Sim. Não, eu não sei, a gente chegou ali, eu penso que se a gente troca este V1 por né? Aqui, isso. Talvez dê para fazer alguma coisa, né? Para tentar tirar este mi ali de dentro, mas eu não sei, não tentei ainda. Não foram lá. Dá a impressão de que talvez dá para massagear um pouco. Sim, sim. Mas, enfim. E a outra coisa é, então, você deixou o resultado no exemplo prático, mas como que isso volta para a existence of K-Norman, né? Então, qual é o resultado que isto te dá? Estes resultados novos de práticas, em termos da existência dos K-normals. É que, assim, se um número é que prático, existem K-normals para todo cada até N. Então, esses são os N's que você está dando existência de K-normals para todo K. E para esse FK que está lá na definição. Parece que, desculpa, parece que está na definição do FQ. Sim, sim. Está relacionado com o quê? Com esse que... Sim, parece que esses casos. Algo que seria bom no final dar uma amarrada com. Então, isso está dizendo, por exemplo, que para esse que você tem esses casos. São que normal. Mas tudo bem. Sim, agora já está publicado. Obrigado. Para o próximo, para a segunda. Para a revista que você é editora ainda. Mas talvez não tenha nada a ver. A gente ainda está trabalhando nisso, ver se a gente pode fazer alguma outra coisa. Estamos pensando. Queria ver só um pouquinho, acho que o slide 19, 18, é uma pergunta só procurando então existência. Aqui? Que dividam. Qual a relação completa aí com esse código? Já. Bom, é que strong efeito prático significa que existe um fator que deixou de lado um x menos 1. Esse x menos 1 é o fator de grau 1. Então, ele é contado em V1. Então, se você tem uma sequência aqui, o beta 1 me diz quantos fatores de grau 1 você está pegando. Se esse fator de grau 1 for menor que isso aqui, você consegue deixar de lado um x menos 1. Então, por isso que, se o beta 1 for menor que isso, você sabe que o polinômio de grau k vai dividir este cara. Então, essa condição que a gente é a condição para a existência de fortemente efeitos práticos, daí que a gente consegue este resultado. Então, está pensando na outra direção, né? Será que não? E a outra vale também. Na outra direção é interessante. Então, está para... Sim, se você tem um polinômio f de grau k que divide isto aqui, quer dizer que você está deixando de lado um fator x menos 1, o que quer dizer que você escolheu um beta 1 que é menor que isso, né? Porque se beta 1 é igual a isso, está dizendo que você está pegando em fator cheio todos os fatores de grau 1. Então, se está deixando, se o beta 1 for menor estrito, então está deixando de lado algum fator de grau 1. E você pode escolher que esse fator de grau 1 seja o x menos 1. Por isso que é sim somente sim. More remarks or questions?
Thank you, Victor. Agora eu vou atrás. Infelizmente já está publicado, né? Uma pena, tem que ser. Pode vir dados, faz perguntas. Acho que pueden ser dadas así, fica más tiempo de la. Mais dinâmico. Ya lo que yo me nervoso. Okay, so next speaker is Guilherme Tiziotti from University Federal de Berlândia as well, and we'll talk about the corner element of generalized numerical semiconductors. Please, Guilherme. Obrigado, Nazar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer a comissão organizadora, a Carmen, o Fábio, todos os demais membros, né, sei que são várias pessoas que ajudam, né, esse evento maravilhoso. Parabéns. Parabéns pela organização, tá um excelente evento, ótimo, tá? Bom mesmo. Ganhou o lanche, né? Tá ótimo. O Alonso ontem falou um pouco, né, sobre esse conceito de corner e ser grupos numéricos generalizados. Eu vou falar um pouco sobre isso, e é sobre um trabalho conjunto com o Matheus Bernardini e o Anderson Tenório. São dois amigos, né, que infelizmente não devem estar presentes aqui, e sempre participam do evento. O Matheus ajuda muito na organização nos dos anteriores, né, nessa, não sei se vejo por um site, não, só falo. Mas ele não fazia, né, o site, ele já coordenou a ação no segundo evento, e então, pena eles não poderem estar presentes aqui, tá? Bom, também muito merecida a homenagem ao professor Daniel Panário. O Victor agradeceu, também gostaria de agradecer, Daniel, pelas participações, né? O Daniel, ele participa desde o primeiro encontro do workshop. Foi o primeiro evento, foi lá em Berlândia, um lugar no meio do nada, assim, e ele, né, procurou para participar. Isso mostra muito a pessoa que ele é, sensibilidade, e sempre disposto a ajudar a tudo isso. E sempre alegre, né, gentil. Então, parabéns, é muito bom ter você convivendo aqui com a gente. Tá? Bom, ele não vai aparecer mais. Então, vamos dizer que a palestra não teve nada sobre ele não apareceu aí. No primeiro slide. Não vai mais nada sobre Jorge. Tá bom? Então, cheguei na parte de aplicações aí, né? Do evento. A abertura das aplicações, o Alonso falou, talvez a teoria de Weissner, que é uma teoria sobre corpos finitos. Então, mas eu deixei ele aí solto para uma mensagem subliminar. Pois alguém vai falar, não apareceu aqui, que não, apareceu sim. Isso. Bom, então algumas coisas eu vou repetir aqui brevemente, né, como diz o Milton Mendes, audiência rotativa do evento. E também porque os slides, eu imagino que eles estarão disponíveis, né, depois, e aí, quem for ver acessar esses slides vai ter uma ideia de são as anotações iniciais. Tá?
Então, por isso que eu decidi manter, que apesar do Alonso ter comentado ontem, né? Então, se um semigrupo numérico generalizado, a gente vai chamar de GNS, é um submonoide aí, N0D, submonoide S, N0D, ou seja, a soma de dois elementos lá ainda estão lá, fechado para a soma, tem o zero e o complemento é finito, tá? O complemento é N0D. E dois conceitos importantes nessa teoria, né, de semigrupos numéricos generalizados, teoria de semigrupos numéricos, são as lacunas, né, que são os elementos aqui desse complemento, tá? E a cardinalidade desse conjunto, que é chamado de gênero. Então, o gênero desse complemento também é um parâmetro bem importante. E o GNS é uma generalização natural, né, por dimensões maiores, dos chamados semigrupos numéricos, que é o caso aqui D igual a, tá? Bom, semigrupos numéricos é uma teoria que já vem sendo estudada há mais de um século, né? Muito tempo, desde lá do século XIX, Silvestre, Frobenius, tá? É uma teoria que tem já bastante tempo, né? Os GNS, que são generalizados em dimensões maiores, é uma coisa mais recente, apesar de que lá na metade da década de 90, estudos sobre semigrupos de Weierstrass, mais pontos, esse conceito, de certa forma, aparece. Os semigrupos de Weierstrass são casos particulares desses GNS, tá? Então, lá no trabalho de Arparello, Griffiths, Cornell e Harris, eles introduziram esses semigrupos de Weierstrass em mais pontos. Depois, na década de 90, a gente teve trabalhos do Homer e do King, também 2 pontos. No início desse século, trabalho muito importante do Fernando Torres e do Cícero, trabalho que trabalharam com esse grupo de baixas em mais pontos, né? E isso, eles são exemplos, né, de GNS, tá bom? Porém, com essa cara aí que a gente vai apresentar aqui, uma coisa mais geral, né, numérica mesmo, de certa forma, foi iniciado aí em 2016 esse trabalho do Farah, Peterson, tá? Então, uma coisa, de certa forma, assim, recente, que está sendo recente no sentido de um estudo só para esse caso mais geral, tá? Aqui eu deixei, tem outros trabalhos que eu julguei serem interessantes, não tem tantos, mas para quem se interessar, depois pode olhar, eu não vou falar sobre isso por conta do tempo, né? Mas está aí nos slides, para quem se interessar em estudar, ver o que já tem, estão aí nos slides, um pouco em ordem cronológica. Tá bom? Então, assim, esse trabalho, de certa forma, a maioria deles, eles tentam fazer, assim, coisas que já existem no numérico, o que a gente poderia fazer de uma forma mais geral, né, dimensões maiores. Então, o que será que vale, né? Tá certo que, assim, as técnicas não são as mesmas, se complicam um pouco, né? A gente vai trabalhar com dimensões maiores. Alguns conceitos é difícil a gente produzir, né? Somente por questão de ordem, tá? Mas, assim, essa aqui é a ideia inicial desse GNS, de ver o que a gente pode construir a partir do que já existe nos números. Uma teoria bem consolidada, tá? Então, aí tem, então, os trabalhos. E aqui, bom, um desses conceitos que são muito importantes lá na teoria de semigrupos numéricos é o conceito de condutor. Então, um elemento C de um semigrupo numérico é um condutor se a gente tem essa propriedade aqui. Olha que a gente soma C a qualquer inteiro não negativo, isso vai estar lá em S também, e mais. O C menos 1 não está em S. Ou seja, a partir do C, todos os elementos estão em S. Então, isso seria o condutor, tá? E a ideia aqui foi, desse trabalho, a gente pensou em fazer introduzir um conceito que pudesse uma generalização desse condutor, uma generalização que não dependa de ordem, tá? Apenas da ordem parcial, o N0D, e esse conceito foi esse de Corn. Bom, o Alonso apresentou também na palestra dele de ontem, e claro, né, para o caso D igual a 1, aqui, que é no caso dos inteiros não negativos, que é o numérico,
o condutor e o corner vai dar a medição do mesmo elemento. Bom, então isso está nessa definição, está nesse trabalho do Anderson e do Matheus. E aí, bom, o que a gente buscou? A partir desse conceito, vamos ver que propriedades a gente consegue, né? Qual relação que a gente consegue com o gênero, que é um conceito bem importante nessa teoria. Será que a gente consegue listar todos os VMS com um determinado corner, fixando um corner, né? Também era uma outra coisa. E, por fim, o que a gente buscou aí foi tentar dar cotas para o número de semigrupos numéricos generalizados a partir de um certo condutor. Quantos semigrupos numéricos generalizados existem com um certo condutor? Qual que é uma cota superior, uma cota inferior? Então, esse é o que eu vou apresentar, essa foi a ideia desse trabalho, tá? Aqui um exemplozinho, né, do que é o corner. Então, aqui na dimensão 2, esse vermelhinho aqui é o corner, e os pontinhos azuis representam elementos do semigrupo numérico generalizado, aqui em N02, tá? Então, a gente vê que abaixo, se a gente pegar essa linha horizontal que passa pelo corner, abaixo dela tem que ter uma lacuna, tá? E a mesma coisa à esquerda aqui. A linha que passa pelo corner, à esquerda tem que ter pelo menos uma lacuna. Então, o corner é definido dessa forma, tá? Ou seja, se a gente traçar uma linha aqui até o passo pelo corner, todos os elementos vão estar no semigrupo, que é o que acontece mais ou menos lá no numérico. Tira um certo elemento, todos estão. Bom, aí o primeiro resultado é esse aqui. Será que a gente fez a definição, né? Será que ele é único? Pela definição nossa, sim, nós vimos que é único esse elemento, de fato é único. Então, cada GNS tem um único corner. Tá? Um outro resultado, que é interessante. Dado um GNS, um gênero positivo e corner C, as coordenadas desse corner são todas não negativas. E mais, uma delas tem que ser estritamente maior do que 1. Então, o corner tem essa característica. Todas as coordenadas são diferentes de 0 e pelo menos uma é maior do que 1. Aí, agora, envolvendo outro conceito que é importante, né, tanto na teoria de semigrupos numéricos quanto aqui na teoria do GNS, é o conceito de elemento de Frobenius. Então, quando existe um único elemento maximal lá naquele conjunto de lacunas, com respeito à ordem natural parcial aqui, do NZLD, esse elemento é dito Frobenius. E aí, bom, usando esse conceito aqui de limite máximo superior, o mínimo superior, no loop, né? A gente consegue ver o seguinte: dado um S com de corner C, então esse corner vai ser esse loop do conjunto de lacunas mais 1. E mais, S vai ser Frobenius sem somente C, o C menos 1 está em S. Então, assim, a gente caracteriza o Frobenius a partir do corner. Tá? Então, dado o corner, a gente olha aqui esse elemento. Para todas as lacunas, também esse semigrupo vai ser Frobenius. E aí, bom, agora a gente há outras propriedades, tá? Também são interessantes, eu não coloquei. Mas aí, aqui passando por a gente tentou ver uma relação com o gênero, foi o que eu falei no início, né? Será que a gente consegue uma cota, né, para o gênero a partir das coordenadas do corner? Então, a gente tem essa cota superior aqui para o gênero. Então, se o gênero do GNS, se ele é positivo, né, se for 0 é o N0 P tudo. Então, o gênero mais 1 é menor ou igual ao produto das coordenadas do corner. E a gente buscou agora uma cota inferior, para o gênero com respeito às coordenadas do corner. E aí, bom, a gente viu que a soma das coordenadas é menor ou igual a 2 vezes o gênero. Ou seja, o gênero é sempre maior ou igual à soma das coordenadas sobre 2. Tá? E como uma sequência, a gente viu que existe um semigrupo de corner C, tal, onde acontece essa igualdade, né? Então, essa é a menor possível. Bom,
como a outra também é a maior possível, que é o caso de um semigrupo generalizado ordinário. Tá? Então, depois eu posso até falar aqui o que é esse semigrupo, porque ele vai ser importante, esse ordinário. Bom, aqui, um detalhe que eu esqueci de mencionar. Aqui, a gente supôs que todas as coordenadas eram maiores ou iguais a 2, ou seja, todas eram estritamente maiores do que 2. Né? Lá naquela uma propriedade que eu disse anteriormente, a gente garantia que uma era sempre maior do que 1, né? Ou seja, maior ou igual a 2. Se forem maiores ou iguais a 2, acontece isso. Mas, se não forem todas maiores ou iguais a 2, a gente consegue adaptar, né, a nossa maneira que a gente mostrou, né? E aí, olhando para o conjunto dos índices em que a coordenada do corner é igual a 1, né, e olhando para a cardinalidade desse conjunto, a gente consegue essa conta. Bom, é possível fazer essa adaptação. Tá? Bom, agora a gente pensou que seria um algoritmo para computar todos os GNS com um determinado corner. Então, dado um corner, como a gente consegue construir todos os GNS com esse corner? Bom, para isso, a gente definiu alguns conjuntos aí, auxiliares, né? E aqui aparece, né, a definição de ordinário, que é essa aqui. Mas, assim, seria fazendo um desenho aqui, uma figura, né, para visualmente ser melhor entendido. Então, vamos colocar aqui, a gente tem um corner, tá? Então, todos os elementos aqui estão dessa reta à direita, dessa reta para cima, estão no semigrupo. Ele é ordinário quando aqui dentro todos os elementos são lacunas, exceto o 00, porque ele tem que estar no GNS, né, por definição. Então, tudo aqui dentro é lacuna. Então, quando isso ocorre, ele é chamado ordinário. Tá? Então, a partir desse ordinário, a gente vai construir o nosso algoritmo, né? A gente vai chamar de árvore aí para GNS, com um certo corner. Bom, para aí também a gente definiu esse outro conjunto nado aí aqui, né? E tem alguns resultados preliminares, como esse lema aqui, que garante que S vai ter o corner C, C e somente C, esse conjunto aqui é diferente vazio, tudo I, enfim, tem alguns outros resultados. E aí a gente, uma definição importante aqui era de conjunto de lacunas especiais, que o Alonso até comentou, né, na apresentação dele, mas elas são importantes por quê? Porque se a gente pegar um semigrupo, qual lacuna que a gente pode fazer a união com ele que vai dar um outro semigrupo? Esse elemento tem que ser uma lacuna especial. Tá? Então, isso vai acontecer, ou seja, S união X vai ser um GNS, C e somente C, esse X é uma lacuna especial. Tá? Então, esse conceito é importante aqui. E, bom, aí mais um resultado aqui que nos garante o seguinte, que se a gente tem um semigrupo, se a gente tirar um elemento dele agora, né? Porque se a gente colocar, a gente viu que esse elemento tinha que ser uma lacuna especial. Agora eu tenho um semigrupo. Qual que eu posso tirar que continua sendo um GNS? Né? Então, seria essa proposição aqui. Bom, o GNS com o mesmo corner, né? Tá? A gente está interessado. Então, esse T menos X aqui vai ter o corner C, se somente ser o X é menor ou C menos 1, isso é um resultado também importante para a gente construir, né? essa bom, aí é só um comentário, né, essas duas proposições. Uma, a gente está acrescentando um elemento e garantindo como tem que ser esse elemento para ser um GNS do mesmo corner, e a outra proposição, a gente está tirando um elemento, está garantindo uma condição para quando esse novo GNS, tirando o elemento também que é o mesmo corner. Então, seria o inverso do outro, né, nesse sentido. Tá? Aí também aqui outros conceitos, conjuntos que vão ser úteis no nosso algoritmo. Aqui são dois também lemas. Um que fala que aí agora a gente precisa de uma certa ordem, tá? Para construir essa árvore.
A gente tem que introduzir uma ordem monomial total. Tá? Então, isso depende da ordem. Tá certo que, eu vou comentar depois, o resultado final, ou seja, o conjunto dos GNS de Corner C, o resultado final não depende da ordem. Mas, às vezes, a construção da árvore vai ser diferente. Tá? Então, isso são resultados também que vão ser importantes aqui para a obtenção do algoritmo. Tá? Aqui a gente introduz o conceito aqui de conceito usual, né? de gráfico, vértices, quando que vai ser um vértice para essa árvore, quando vai ser uma aresta, tá? E quando que um semigrupo vai ser um filho de outro. A gente coloca aí onde a gente vai abordar. E bom, enfim, depois desse teorema, esse é o comentário que eu falei, ao tempo, a gente vai ter um algoritmo que computa todos os GNS de Corner C. Bom, agora, aqui um exemplo, tá? A gente pegou aqui quais são os semigrupos com Corner 3,2. Então, a gente parte do ordinário, tá? Aqui esses pontinhos vermelhos são as lacunas. Então, aqui é o 0,1, aqui é o 1,0, 2,0, 1,1, 2,1. E aí o corner seria aqui 3,2. Né? Então, tudo aqui dá para cima, para estar no GNS. E aí a gente vai acrescentando elementos, né? Certas lacunas especiais, a gente viu quais eram anteriormente nos resultados. Então, aqui a gente acrescenta um 0, aqui a gente acrescenta um 1, e assim por diante, vai tendo vai construindo a árvore. Né? Essa aqui é a e aí, agora, vendo como comprar cotas para esse número de GNS fixado em corner. Então, para isso, a gente fez uma partição da região aqui que contém as lacunas, né, abaixo do corner. Então, a gente dividiu essa região em partes iguais, mais no sentido da área, do seu volume, e são esses ômegas. Essa foi a ideia, dividir a região, e aí a gente tem uma certa quantidade aí de conjuntos, que são todos juntos, né? 2 elevado a d. Então, aqui, por exemplo, no caso de dimensão 2, né? A gente tem esses 4 ômegas aqui, na dimensão 3 são 8, né, regiões, e aí a gente foi olhando para cada uma dessas regiões que tem características interessantes, tá? Que nos ajudaram a fazer a contabilidade, né? Para essas cotas desse número de GNS como corner fixo. Então, aqui, a gente tem essa cota aqui superior, né? Então, dado um GNS aqui, aqui está todas as coordenadas maiores do que a gente usou nos resultados que eu comentei, mas dá para adaptar também para quando a coordenada é outra. Tá? Uhum. E aqui, para ficar mais simples, a gente para expressar, né? Supôs que todos marcam. E aí a gente consegue essa expressão aqui para a cota inferior, e para a cota superior a gente consegue essa outra expressão, que são expressões feias, e a gente não conseguiu simplificar, e também são cotas não tão boas. Não boas, não. Ruins, né? Na realidade, assim, eu acredito certamente que dê para melhorar isso aí, tá? Porque a gente não conseguiu nesse trabalho, mas vocês veem que pelos exemplos, né, vocês observam que está bem distante, né, o valor real das cotas. Né? Então, está bem distante. E a gente acredita que elas possam ser melhoradas, mas aí não sei se vai ter que colocar certas condições especiais, trabalhar em certos casos, enfim, porque aí dá em geral, né? Então, que seja algo que interessante para se pensar no futuro. Tá? Bom, é isso. Já? Tá bom, sim.
Muito obrigado. So, questions or comments? Guilherme? Daniel, please. E duas coisas, né? Tá, você tem aí quando você ia falando, eu falei, mas aí você vai ter alguma conjectura agora. O problema é que o upper e lower bound está muito longe, mas não é o problema da tua seleção do ordinário. Ao você escolher ordinário, você se pôs no ponto extremo, certo? Qualquer outro caso, você vai ter elementos que vão estar no semigrupo lá dentro. Você está com um negócio extremo no qual você não tem ninguém lá. Então, de alguma maneira, você complicou tua árvore, ou não complicou. Fez uma árvore completamente geral, na qual você começa a ir todo mundo menos zero, e Vai acrescentando. vai visitando todo mundo. Será que não é fato dessa escolha? Se você faz um caso mais realista, porque imagino que o caso realista não é esse, né? Probabilisticamente, esse é um caso que tem probabilidade muito baixa. Me imagino que no caso dos exemplos concretos de semigrupo, você vai ter muito mais elementos aí no meio, né? Coberto do semigrupo. Elementos do semigrupo adentro do quadradinho, certo? Mas assim, Daniel, observa o seguinte: o que a gente fez é justamente o pior caso possível, porque a gente parte daqui e vai colocando coisas, às vezes a gente nem sabe se é semigrupo ou não. Exatamente. Mas Então a gente vai colocando e vai contando. Então a gente está fazendo contas naquelas cotas de coisas que não são GNS, não são semigrupos. exatamente. Agora, Claro que você se põe na pior situação. Essa situação não deve ser uma situação meia normal. não, mas assim, mas é porque para a gente, o método que a gente usou para construir a árvore, por exemplo, eu quero todos os semigrupos que tem esse corner. Vamos pegar o mais simples possível. Parte da onde? Aqui, o ordinário. Agora a gente vai acrescentando coisas. A gente poderia fazer, ou comprar, preencher tudo e tirando. Não sei. Mas aí você não garante o corner. Porque se você preencher essa linha e essa, isso não é um corner mais. Exatamente. Sempre tem que ter alguém não correto. Assim, o que a gente não usou aqui, aquela noção de lacunas 6 especiais, que são lacunas que preservam o corner, que o Alonso comentou na palestra dele, né? De alguma maneira, se a gente usar esse conceito, aqui a gente não tinha esse conceito, eu tinha pensado, talvez possa diminuir. A mim me parece que você se colocou O pior, assim, pior. foi o pior, o mais geral possível. E aí é que provavelmente os bounds, entendeu? Sei. Sim. Dá a impressão de que talvez colocando esse negócio do especial e venda. aí talvez já reduza o suficiente. E a seguinte é conjecturar, né? Sim. Você tem uma certa prova, tem certos bounds, tem certos experimentos. Tenta Fazer uma conjecturar. se tem algum subcaso que você possa, olha, você está dando um certo modelo, para esse subcaso você vai conseguir provar. Assim, uma coisa que a gente está pensando atualmente sobre isso, até com o Alonso, também com a Maria Braza Moros, que ela é especialista em seguros médicos, né? Ver assim, uma maneira de contar essas 6 especiais, porque isso vai nos ajudar muito nisso, por exemplo. Porque se você sabe quais são as 6 especiais e quantas podem ter, quantas você pode introduzir. E aí você diminui a conta. Mas isso é um trabalho. Apesar de ser simples o conceito, as coisas, você fazer numericamente não é. Às vezes você usa o algoritmo, o Sage, e faz a continha, mas para você fazer em geral, né? Voltando a essa pergunta, você poderia mostrar aquela árvore? No desenho que tinha árvore. Exato. Então, você está... Aqui, ó. Não, Olha aqui, ó. Esse aqui é o ordinário. Tá? O que eu tenho que introduzir no ordinário? As especiais. Se não é especial, eu não posso introduzir, porque não é GNS. Então, aqui nesse caso, a gente tem 6 especiais, no caso, porque elas se introduzem e elas sejam o corner. Então, tem 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Introduzimos 4. Agora você tem que olhar para esse. Esse tem quantas 6 especiais? Tem 1. Não tem mais. Não tem mais. Então você não cai. Aqui tem quantas? 1. Só essa aqui. Então você tem um filho. Aqui tem 2, aqui são aquele lado 2 também. Então, assim, se a gente tivesse uma ideia de quais são as 6 especiais, uma ideia de quantas podem ter,
Você entra na água. E como pode ir diminuindo a cada vez que coloca. Exatamente. Então, por exemplo, aqui eram 4. 4 no primeiro passo. Aqui ficou 0, aqui 1, aqui 2 e 2. Será que a gente consegue ter uma ideia de, você tem 4, no máximo vai ser esse carro. 2, 2, 1, sempre assim? Não, enfim. Então, o lado positivo, positivo da coisa, os seus níveis das árvores estão, digamos, decrescendo o número de pontos, né? Ou seja, todos os pontos no certo nível têm o mesmo número de vermelhinhos ou pretos, né? Sim. Então, se você tivesse uma foto inferior, né, de quantos mínimos que você tem, essa mesma árvore, o mesmo método, seria só contar os elementos a partir de certo nível da árvore. O mesmo método já pode ser... A gente até conseguiu uma cota, só que essa cota está ruim ainda, porque essa cota, ela como se a gente tivesse assim, aqui você tem 4. O próximo seria no máximo 4. Esse seria no máximo 1, esse no máximo 2, esse no máximo 3, esse no máximo 4. Agora que você vai fazer os 4. Isso a gente conseguiu. Certo. Só que isso é ruim ainda. Porque se esse é no máximo 4, e se for 4? Ele vai ser 4 de novo. 4. Se fosse pelo menos 3, isso já ajudaria. Mas a gente não conseguiu. Ainda essa cota de... uma parte ajudaria. Eu estou falando uma coisa até mais simples, né? Se você sabe que o mínimo número de pretinhos é 3, você não vai contar o número 1 a partir de 1 e 2 da árvore. Contando o resto da árvore não daria uma cota correta. Então você tem um lower bound para o número de pretinhos. O número de 5, mas só que tem um problema. A hora que você muda o nível, pode ser que um pretinho ele não era especial lá, mas agora ele é. Tá? Então, por exemplo, olhando assim, esse elemento aqui, ele não é ser especial aqui. Ele não apareceu, tá vendo? Aqui, esse aqui, seria um 2. Só que para esse, ele já é ser especial. Então, pode ser que ele não seja num nível acima, mas a hora que você introduz um elemento, ele passa a ser. Então, não é que ele vai ser todos... Você pode ter essa operação, né? De ser especial, se é um problema. Mas sim, tem que ter fé aqui. Tem que acreditar, né? Até certo ponto, né? Porque se você já desanima no início, você não faz, você não faz nada, né? Não é? Você já desanima no início, você... Então, assim, não sei, às vezes a gente pode conseguir com mais exemplos, né? Ter uma noção maior. Mais perguntas, comentários? Eu tenho uma pergunta, um comentário rapidinho. A menos que eu tenha me perdido em um lugar, isso acontece muito, esse corner ele generaliza todas as propriedades do condutor. Isso. Não é? A única coisa é o seguinte, lá no semigrupo numérico, o C-1 não está no semigrupo. Aqui, o C-1 pode estar no semigrupo. O menos 1. Tá bom, não, tudo bem. Então, aqui pode estar no semigrupo. Ok, então... Lá no numérico, não. O C-1 é o problema. Aqui, não. Legal. Aqui, o C-1 pode... Não, tudo bem, porque aí justifica. Porque, para mim, até então, tirando o desenho, não tinha por que não chamar de condutor também. Mas não é. E também, assim, e você tem elementos menores do que ele, na ordem parcial, que estão no semigrupo. Lá no numérico, não. Sim, não são todos. Aqui tem que se pegar na linha. Um comentário, provavelmente essa nomenclatura do ordinário, vocês trouxeram de vários. Não, nós temos do numérico. Porque Mesmo. o numérico é chamado de ordinário também, só tem o 0 e depois tem o condutor e tem tudo. Mas pelo comentário do Daniel, me parece que você aumenta a dimensão, ele deixa de ser ordinário no sentido estrito da palavra. Não é o caso mais comum, digamos assim, ou não?
Ah, não é o caso mais comum. Porque Não, é só um comentário. Tá? não. Se você diz ordinário, na minha cabeça eu sei. Se eu fechar o olho e escolher, eu vou pegar um ordinário. Não. Pelo contrário. Então, esse é o meu O ordinário é a nomenclatura do numérico. Então, provavelmente no numérico é assim. No numérico, os mais abundantes são os ordinários também não. Não tem. Que mal não seria. Eu recordo, eu não recordo do mas deve ter alguma. Porque device, os devices seriam ordinários. Eu deve ter uma justificativa, mas eu não. Os devices, o mais comum são esses. Não. Os devices não são ordinários, Mas em geral, não. Mas Eles aparecem aqui, você tem simetria. Ah, não, ele está falando que está falando coisa diferente. sobre devices. Ah, tá, não, isso é micro. O device está falando dos elementos numéricos. Não, o device É ordinário. Não, nesse sentido. Nesse sentido, nessa daqui. Nessa daqui. Bom, no café a gente porque, por exemplo, você tem uma quantia, que é mais um. Aí entre que é mais um e 2 quilos, você tem uma. Mas você escolheu um ponto específico. Não, tudo bem. Se você fechar o olho e pegar um ponto na hermitiana. Não, na hermitiana não, mas numa curva qualquer. Na hermitiana não funciona, mas. Nesse sentido, tá dessa forma. Mas eu não digo mais, porque assim, as curvas são clássicas. Não tem nada a ver. As curvas clássicas. Mas não tem Obrigado, Guilherme. Let's thank Guilherme again.